Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas aí, bem-vindos mais uma vez quem está ao vivo aqui nesta aula gratuita que a Empower Business School está promovendo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de estratégias de remuneração. Desculpa a nossa falha aqui. Vamos falar hoje de estratégias de remuneração. Que bom que vocês, quem está vendo ao vivo aqui já está vendo o material. Antes de começar, eu queria convidar vocês a entrar no grupo dos insiders da Empower. Bate esse QR Code aqui. Lá eu estou disponível para trocar ideias, dar minha opinião, ouvir opiniões ao longo da semana. É lá que a gente faz as divulgações das aulas gratuitas, do que eu estou tentando promover de troca de conhecimento. Então, entra lá. Para quem ainda não assistiu, né, a Startup Unicórnio é uma palestra onde eu conto os bastidores da história da criação da Movile e os comportamentos que moldaram a nossa cultura vencedora. Nós baixamos o preço dela justamente para divulgar o conhecimento aqui, então escaneia o QR Code, olha lá a Startup Unicórnio e assina. Quem está vendo esse vídeo gravado aqui, essa aula gravada, assina aqui o nosso canal do YouTube. Essa aula vai para o YouTube, também gratuita. Eu quero mais que mais empreendedores, líderes ou pessoas que trabalham com empreendedores assistam essas aulas para ajudar a aumentar a chance de sucesso de vocês. Por que eu estou fazendo tudo isso? Eu tenho um propósito de dar de volta para a sociedade todo o conhecimento que eu adquiri na minha carreira de mais de 20 anos de empreendendo e sendo executivo de empresa de alto crescimento. E metade do que eu ganho na Empower eu dou para Carimu, é uma fundação que combate a pobreza extrema na África. Quem nunca viu uma aula minha, esse é um centro de saúde na vila de Dábil, onde a Carimu ainda não conseguiu começar o trabalho. Esse é um hospital em Daré da Cate, na vila de Ayalagaia, onde a Carimu já atua há 15 anos, né? Então, esse é o antes e o depois do que acontece quando a gente se mete lá para tentar eliminar a pobreza. Esse é um banheiro de uma escola, eu que tirei essa foto, eu filmei aqui esse banheiro de uma escola, e esse é um banheiro de uma escola que a Carimu conseguiu fazer, especialmente para as meninas. É muito importante ter um banheiro decente. A performance das meninas aumenta muito quando elas têm um banheiro decente na escola, e a gente consegue prover absorvente para elas, a performance delas explode na, 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 na parte acadêmica, né? Aqui dentro daquele banheiro que eu mostrei, né? E aqui dentro do outro banheiro da Carimu. Aqui uma cozinha também da área da CAT, que a gente ainda não conseguiu reformar, e aqui uma cozinha reformada na escola. Essa cozinha ela tem capacidade para alimentar 1.000 crianças por dia, né? Normalmente muitas das crianças é a única refeição delas no dia lá na escola. Então, quem quiser compartilhar essa aula vai estar ajudando a Carimu. Quem quiser ir lá no carimufoundation.org, seguir a gente lá também no YouTube, é muito importante para a gente mais audiência. Deixa eu falar de estratégias de remuneração. Então, para quem estava aqui semana passada, na aula sobre liderança, as verdades sobre liderar, eu usei esse slide, né, onde eu mencionei Jim Collins, né, não são as circunstâncias que causam os resultados, são as pessoas. Então, cuidar das pessoas é algo extremamente estratégico para praticamente todas as empresas. Acho que não todas, mas para praticamente todas. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu nem sei de onde que eu tirei, eu devo ter copiado de alguém, eu ouvi, fico repetindo aqui, que você vai ser um líder bom no dia em que você for dispensável. No dia que você fizer um trabalho tão bom, você criou os incentivos, criou o ambiente, criou a, a, a estratégia de comunicação para dar direção para a sua equipe, e ela não precisa mais da sua gestão, ela vai sozinha, né? Aí você pode pegar um desafio maior, você pode abrir uma outra empresa, você pode fazer outras coisas da sua vida, da sua carreira.
E aí, existe 3 elementos muito importantes que quanto mais alinhados eles estiverem, mais sucesso a empresa vai ter, que é a cultura organizacional, né, são as estratégias, os modelos de negócio, né, as coisas que você implementa mais operacionais, aqui está representado pelos modelos de negócio, mas eu vou além, né, as estratégias do business mesmo, para você tocar a empresa, você operar o business. E a liderança que você traz para gerenciar esse negócio, para deixar esse negócio vivo. Essas 3 coisas, quanto mais fluidas elas estiverem, mais conectadas estiverem, melhor. E hoje eu vou falar de uma das coisas, uma das estratégias que colabora para esse ciclo virtuoso acontecer, que são as estratégias de remuneração. Antes de entrar em remuneração, é preciso também retomar um conceito que eu falo muito nas minhas aulas, que é modelo de gestão. Modelo de gestão não é só dar uma direção, quebrar isso em projetos, botar meta e sair tomando conta das metas. Modelo de gestão é muito mais amplo do que isso, né? Modelo de gestão é você moldar a cultura da empresa com propósito, com os valores, né? E também sim dar a estratégia, né? Criar as estratégias de longo prazo, no caso do nosso modelo, intenções e estratégias é um pouco médio prazo, né? E executar isso bem executado no curto prazo, que eu chamo, sei lá, de 6 a 12 meses curto prazo. É óbvio que para startups que estão começando, os ciclos têm que ser mais curtos. Eu chutaria que tem que ser ciclos de 3 meses, a gente chama até de 100 dias, né? E aí, para startups menores, até só usar o OKR em ciclos de 3 meses está ótimo, né? Mas quando a empresa vai crescendo, a gente estrutura isso melhor num modelo de gestão que tem planos anuais, quebra isso em metas mensais, e aí você vai acompanhando a cada quarto, a cada semestre, você vai acompanhando o atingimento. E aí, outra coisa que envolve o modelo de gestão é você medir a adesão aos valores da cultura, né? Você medir isso e você fazer o casamento da adesão dos valores, como é que você mede isso, com os dashboards que mostram o atingimento das metas. Então, meta operacional mais adesão aos valores, isso dá o bônus. Isso dá algum plano de incentivo, um plano de remuneração para que as pessoas se sintam motivadas do lado financeiro, do lado de compensação, tá? E obviamente tem um modelo de remuneração, um modelo de bônus aqui que rege isso, e é disso que eu vou falar um pouco hoje. Então, isso está incluído dentro de um contexto mais amplo de gestão, né? Quando a gente vai falar nas aulas da mentoria, né, da Empower, que a gente fala da montagem da cultura organizacional, a gente começa lá falando dos objetivos estratégicos da empresa. O que a empresa vai fazer? Qual que é a estratégia da empresa, né? Aí entra um pouco no business, né? O que ela faz para viver, né? E aí você desdobra isso em arquétipos, em atributos, e aí você começa a montar as estratégias de liderança, qual que é o ambiente organizacional que você vai desenvolver, é um ambiente de baia, de confidencialidade, de isolamento, ou é um ambiente mais aberto, colaborativo, criativo? Depende dos arquétipos que você está colocando aqui, né? Outra coisa, não adianta ficar copiando a empresa do lado, do amiguinho que você foi visitar, se você não analisar o que é o seu business, se funciona para você. Você vai copiar a estratégia de remuneração do Netflix se o seu business é diferente, o tipo de pessoa que você precisa é diferente do Netflix, isso vai dar errado, né? Agora, pegar o que o Netflix tem, a Disney tem, a Móvel tem, o iFood tem, adaptar para a sua cultura, o seu business, extrair o que é de melhor, pô, aí é legal, aí vale a pena. Então você constrói rituais, você constrói as jornadas, então jornada de seleção, jornada de onboard das pessoas, jornada de como é que você promove, como é que você demite. Tudo isso tem que estar conectado com a estratégia da empresa, os arquétipos e a cultura, né? E não tem certo e errado, tem tipos diferentes de como fazer as coisas.
E aí tem as estratégias de meta, né, investimento e tal, e compensação é uma das coisas que estão conectadas com tudo isso. Então já coloquei mais ou menos aonde que entra, né, compensação, remuneração num contexto maior. Quais os tipos diferentes de compensação? E aqui eu trouxe alguns, podem ter outros aqui, tá? Né, então tem a remuneração fixa, que muita gente sabe o que que é, né, basicamente o salário. Tem a remuneração variável, que normalmente são comissões pagas, normalmente mediante o atingimento de algumas metas, alguns indicadores. Existem os benefícios, né, no Brasil tem vale alimentação, plano de saúde, tem cargo que ganha carro, tem vale transporte, tem situações que você pode até dar um auxílio moradia, né, um allowance, nos Estados Unidos chama allowance de moradia. Existem tratamentos médicos, né, então, eu lembro até na época da Wave, um dos benefícios que a gente trouxe era tratamento, para pessoas trans, que, enfim, a gente também queria, trazer benefícios para as pessoas diversas, a gente implementou isso. Tem gente que ajuda, tem empresas que têm auxílio creche, enfim, aí tem um monte de gente, tem pessoas de RH aqui que sabem disso melhor do que eu. Tem o bônus, né, eu acho que o nome participação dos lucros e resultados, o bônus é uma outra variável de compensação, e tem a participação nas empresas, né, que tem vários modelos de participação, pode ter stock options, que tem uma aula gratuita no nosso canal do YouTube, muito legal. Então quem está gostando dessa história, tem uma das aulas que eu explico só sobre stock options, e ela ficou bem legal, ficou bem bacana. Tem outros modelos parecidos com o stock options, né, que aí legalmente muda um pouco a mecânica, tem alguns detalhes, tem phantom shares, phantom stocks, tem o RSU, o SAR, enfim, outros modelos que é para você dar um outro incentivo ligado ao crescimento de valor da empresa, como se desse participação, sociedade da empresa. Tá legal. Agora, o que eu queria cobrir aqui, né, uma das coisas é que isso tem que estar atrelado à sua estratégia. O que você vai escolher para colocar força em cada um dessas etapas, em cada um desses itens, depende da estratégia do seu negócio. Então, eu trouxe um exemplo aqui, e não é nem muito científico com base em dados, é um pouco um exemplo bem alto nível aqui, mas acho que isso vai servir para vocês entenderem. Sabe os staffs do parques das Disney? Normalmente gente bem jovem que vai para lá para vender pipoca ou para limpar, né, para limpar os parques ou para receber as pessoas na fila ali e tal. Eu não sei se vocês já conversaram com alguma dessas pessoas, tá? Primeiro, trabalhar na Disney, nos parques, é uma baita escola para você entender a importância do cliente e como encantar o cliente. Então, trabalhar lá, as pessoas vão muitas vezes para aprender. É tipo um estágio, né. Uma das minhas grandes amigas lá em Miami, ela trabalhou lá e ela conta histórias muito legais, né. Então, por exemplo, o salário de quem trabalha lá nos parques da Disney é horroroso, é baixo, tá. Comissões, acho que não tem, não tem. É o salário ali, lá. Benefícios, deve ser um horror, baixo, né. Bônus, nem pensar, não deve ter bônus, não tem bônus, né. Participação na empresa, de stock options, de jeito nenhum, sobre hipótese alguma. A pergunta é: esse modelo é uma porcaria? Não, por que não? Porque está alinhado com a estratégia da Disney, daquela função, a cultura deles e da estratégia deles, do negócio deles, né. Isso aqui deve ter um churn altíssimo. Não deve ter uma pessoa que fica 20 anos trabalhando lá nessa função, não tem, né. Por quê? Porque tem a tem um propósito, tem toda uma estratégia por trás disso. Vou passar para um outro exemplo que é muito diferente, tá. Netflix, não sei se vocês já ouviram falar, como é que é a cultura do Netflix. Netflix gosta muito de falar assim: "Ó, a gente tem uma cultura para adultos, né, sem mimimi".
Então, o Netflix tem uma remuneração fixa, não tem comissão por batimento de meta, não tem muita confusão de benefício, tá tudo incluído no salário, o salário é bom pra caceta, é alto pra caramba a remuneração fixa, super alta. Não tem muito bônus, não tem muito PLR, e tem uma possibilidade de você trocar uma parte do seu salário em participação na empresa. Então tem um plano agressivo para você investir uma parte da sua remuneração em participação da empresa. É bom isso aqui? Para o que eles querem, para a estratégia do business deles, é bom, né? Eles querem pessoas que invistam na criação de valor no longo prazo da empresa. Eles gostam de pessoas que trocam a remuneração fixa, que é boa, que já é acima do mercado, eles trocam uma parte disso, a gordura disso, que é acima do mercado, por participação da empresa. E, consequentemente, essas pessoas vão estar alinhadas com a criação de valor no longo prazo. Então, olha de novo a estratégia do business, com o tipo de pessoa que você quer contratar, e aí você usa essas variáveis para atrair, incentivar, alinhar as pessoas de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua cultura. Tá? Então, voltando aqui, tá tudo conectado. Quanto mais conectado tiver as coisas, melhor. Outro dia eu estava conversando com um empresário, um executivo, e assim, o board da empresa quer que ele construa uma empresa inovadora, atraia as melhores pessoas, consiga dar um plano de carreira para as pessoas, só que eles pagam salário abaixo do mercado e é super muquirana com stock options. Vai dar certo? Não, vai dar errado. Vai dar errado, porque você não vai conseguir reter as pessoas. Você está com a estratégia de remuneração errada para o sonho de empresa que você quer construir. Tem negócio que tudo bem as pessoas saírem a cada 9 meses daquela função. Tudo bem, porque o negócio é feito para ter churn mesmo de pessoas. É um business. Tá errado? Talvez não. Tem outros negócios que precisam de pessoas que querem se desenvolver, querem ser donas do negócio. Aí é outro business. E aí é outra estratégia de remuneração. Né? Então você líder, você tem que entender como é que a máquina toda vai funcionar. E ir fazendo esses alinhamentos, esses desenvolvimentos aos poucos. Né? Só que tem que fazer sentido, tem que estar coerente. Tem que estar coerente. Né? E aí, uma das coisas fundamentais para você fazer isso ficar vivo e alinhado com a sua cultura é você ter a avaliação de desempenho da organização que mede não só os atingimentos das metas, mas mede a adesão aos valores da empresa, à cultura da empresa. Né? Então, aqui a gente usa muito, eu já falei muito da matriz de pessoas do Jack Welch, aonde num eixo Y aqui, você tem o alinhamento com a cultura da empresa, os valores. E no eixo X, você tem o batimento de meta. Você tem que avaliar os dois eixos, né? Batimento de meta é o scorecard lá dos OKRs, é o scorecard, o balance scorecard, é o batimento de meta. Isso aí é tangível, né? Então tem gente que entrega bastante e tem gente que não está entregando meta. Você demite quem não está entregando meta? Não necessariamente. Quem que você desliga? Quem não está entregando e tem baixa adesão aos valores da empresa. Não está alinhado com a cultura. Provavelmente não está entregando porque não está alinhado com a cultura, não está feliz lá. Aí você tem que se livrar dessas pessoas. A parte mais perigosa no quadrante é quem entrega a meta, entrega resultado, mas não segue os valores. Tem um baixo alinhamento com os valores. Esse você precisa dar um feedback duríssimo.
E a demissão que é necessária, muitas vezes, mas é a mais difícil de fazer. Ela é dolorosa, mas é a mais necessária. Porque você tira aquela pessoa tóxica que entrega resultado. Vai doer no curto prazo, mas você deixa um baita do exemplo para sua organização. Então aqui é de feedback duríssimo. E a pessoa que tem alta adesão à cultura da empresa, mas não está entregando, você precisa de treinamento, dar mais recursos para essa pessoa, né? Mudar ela de projetos, né? Então, dá um treinamento. E quem tem alta adesão e entrega muito, você tem que dar um desafio maior, que promove essa pessoa, né? E aí hoje eu vou falar, até eu vou usar um exemplo de uma consultoria que a Marcela deu para um dos nossos mentorados, que exemplifica muito taticamente como fazer isso, tá? É, é, eu não vou cobrir aqui como é que você monta os valores da empresa. Tem toda uma das aulas da mentoria sobre isso, né? Dos arquétipos e tal. Mas pensa que trabalho em equipe é um dos valores da empresa. Tem empresa que trabalha em equipe não é um dos valores. Agora, tem outros tipos de negócio que a estratégia demanda um time que trabalha bem em equipe, tá? Então, você, líder, normalmente o time de gente, time de RH, ajuda muito a deixar isso palpável, né? Tangível, e escreve o que é esse valor para aquela empresa. E para a empresa A pode ser uma coisa, para a empresa B pode ser outra. Você escreve e divulga isso, tem que treinar as pessoas para elas entenderem o que o valor trabalho em equipe significa para aquela empresa. Até porque trabalho em equipe numa empresa pode significar outra coisa, trabalho em equipe para outra. Você vai falar, Edu, você está ficando maluco. Não, não estou ficando maluco. Ao ponto de que você tem que detalhar 4, 5 comportamentos para exemplificar e deixar claro o que você espera das pessoas naquele valor. Então, por exemplo, aqui, ó, fala, participe ativamente de reuniões, dando ideias, contribuindo para o sucesso de toda a empresa. Isso aqui é um dos comportamentos esperados do valor trabalho e equipe que está descrito aqui. Então você, líder da empresa, tem que fazer isso. Ó, eu espero isso de vocês. Tá aqui o exemplo A, B, C, D, E. Normalmente o que a gente faz também é dar o anti-exemplo. O que não é esperado daquele valor. Comportamentos que não são aceitáveis para aquele valor. Dar o anti-exemplo ajuda as pessoas a entenderem o que fazer, tá? Então, você explica, e aí você tem que classificar, explicar, além disso, tem que explicar cada nota que cada pessoa vai receber com base no comportamento que ela está tendo. Então, uma pessoa vai ter uma nota insatisfatória na avaliação de adesão aos valores se ela não participa das reuniões, ou quando está presente, mas está desconectada, está com câmera desligada na reunião, né? Tá na cara que a pessoa tem câmera, tá lá, tá fazendo outra coisa, tá ocupada com outra coisa, tá, sei lá, né? Não tá viva participando da reunião, né? Pensa que entende mais por ser especialista na área sem escutar a opinião do outro. Então, essa pessoa vai merecer a nota 1. Então você vai explicando cada nota, ó, nota 2, é isso aqui. Nota 3, é isso aqui. Nota 4, excepcional. Vamos ler o exemplo da pessoa excepcional em trabalho aqui, porque lidera discussões nas reuniões, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e integradas de forma significativa. Isso aqui é um comportamento de uma pessoa que vai ganhar nota 5. Lá. Você tem que fazer isso para cada valor e para cada item que você vai dar a nota. Tá? E depois tem sistema que dá para cuidar disso. Você vai na internet, você procura, tem software que ajuda o RH, normalmente é o RH que lidera isso a fazer isso. E aí, uma outra decisão que você tem que ter lembra que eu falei que é meta do planejamento, dos projetos, e adesão aos valores, né? Aqui você pode definir qual é o peso de cada um desses itens. Então, aqui é um exemplo que nós fazíamos lá na Móvel, que a meta individual era 75% do bônus, da recompensa, e a avaliação da cultura era 25%.
Tem empresa que faz 70-30, tem empresa que faz 80-20. Aí é você, líder, que tem que sentar e ver o que você vai fazer. Tá? Então, definir isso. E aí, definir, primeiro, como é que você vai classificar as suas pessoas, o percentual de número de pessoas em cada item da avaliação. Aqui é lá para aquela matriz do Jack Welch, né? Então, 10% dos meus talentos, eles vão acabar ficando. Aqui é uma curva forçada, que você pode ser tão rígido ou flexível, depende do que você quer fazer. Mas aqui pode ser um guia, né? Inclusive, essa curva aqui, ela vai ser uma curva de sino, né? 10% das pessoas vão estar muito acima da expectativa, né? E elas têm um índice de 25% de bonificação, que é, no caso nosso aqui, esse 25% aqui. Ó. Não, estou confundindo, não, falei bobagem. Isso aqui é 25% do... Vai entrar na planilha, daqui a pouco vocês vão entender o que é esses 25% aqui. 20% das minhas pessoas vão estar acima da expectativa, 40% vão estar dentro da expectativa. Tomar cuidado com isso aqui, porque tem uma tendência da gente não colocar as pessoas abaixo e muito abaixo e ser bonzinho demais e político, colocando as pessoas no meio. É muito cômodo para nós líderes avaliando colocar as pessoas no meio, né? Então, tem que forçar a barra para ter gente que está abaixo e 10% estão muito abaixo da expectativa, né? Quem está muito abaixo da expectativa tem 0% de bônus, né? E normalmente é um indicador forte que essa pessoa, o gato subiu no telhado, né? E aí, você tem que também montar aqui normalmente você monta junto com o financeiro, que é número de salários extra que você vai dar para cada nível hierárquico, se eles baterem submeta, meta e supermeta. O que é submeta? Você que define. Se é 90% da meta, 90% a 100% da meta, né? Ou se é 80% da meta. Ah, bateu 80% da meta, eu vou pagar submeta. Mas tem uma penalidade de tanto, né? Então, por exemplo, pessoas de C-level na nossa época, se batesse a submeta, elas podiam receber quatro salários de bônus. Se elas batessem a meta, elas poderiam receber 6 salários de bônus. Tá? Então, aqui é o número de salários mensais que as pessoas vão receber em cada nível hierárquico, né? Então, um estagiário, se batesse as metas, ele receberia 1 salário adicional. E aí, você vai e coloca todos esses ingredientes numa planilha. Aqui que vocês vão ver lá o que eu falei. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu tentar, depois eu troco para a planilha, mas esse aqui é o caso do João. O João é gerente de marketing, então ele está lá naquele nível de gerência, ó, ele é gerente aqui, ó. Então ele vai estar nessa faixa de número de salários, tá? Então, ele é um grade D, então vamos só conferir aqui, ó, grade D, né? Ele está nessa faixa aqui. O João, ele tirou 10%, né, na avaliação da cultura. E ele bateu 90% das metas individuais. Então, 90% das metas individuais é 1,5 salário. Olha aqui, ó. Ele é D, ele é gerente, ele bateu submeta, 90%. Olha aqui, ó. Ele é elegível a 1,5 salário, né? Então tá aqui, 1,5 salário. Então, o que eu faço? Eu pego o 75, deixa eu trocar agora para a planilha, que vai ficar melhor. Deixa eu trocar aqui. Confirma aqui se vocês estão vendo a minha tabela de bônus. Estamos.
Ó, o João, gerente de marketing, né? B, avaliação de cultura 10%, né? O que eu faço? Eu multiplico o 10% com o 75%. Então, olha aqui, ó, é o H11 com o H6. Olha a fórmula aqui, ó. Aqui é da meta individual. 90% que ele bateu, né? Vezes o H11, né? E ele fica com 68%. Avaliação de desempenho. Eu multiplico os 25%, né? Onde ele bateu 10% da adesão da cultura. A soma disso dá 78%, né? E isso é o multiplicador do bônus dele. O bônus dele é um salário, né? Ele seria elegível a 1,5 se ele tivesse 100%. Ele não ganhou 100%, ele ganhou um pouco menos do que o 1%. Ele ganhou 23 mil dólares aqui no caso, né? O salário dele é 20, ele ganhou 23. Vamos falar da Maria. Maria é diretora comercial, né? Avaliação da cultura, 25%. A Maria foi nota máxima, né, na avaliação de desempenho, 25%. Meta individual, a Maria bateu a meta, né? E a Maria é diretora. Então, diretora, ela está nessa faixa aqui, ó. Não, gerente sênior não, diretora F. Maria está aqui nessa faixa, né? Ela trabalhou o ano todo, isso aqui é cálculo proporcional do ano. O target dela seria 3,5, né? E aí ela ganha 100% do que ela é elegível do 3,5 aqui, 105%. Então, isso aqui são algumas ferramentas para você começar a estruturar. Só para vocês entenderem a complexidade disso, esse é um exemplo de cronograma de implementação de um processo de avaliação, né? O quanto que demora. Então, demora para chuchu, né? Aqui você está vendo que é um processo de pelo menos 2 meses de muito trabalho, né? Para implementar um processo desse com definir os valores, definir direitinho os critérios, tal, e depois implementar, eventualmente, até uma ferramenta. Deixa eu voltar agora aqui para a minha apresentação. E aí a gente conclui. Então, assim, o que eu queria trazer hoje para vocês é que estratégia de remuneração, ela está incluída num contexto muito mais amplo, num contexto de modelo de gestão. Ela tem que estar alinhada com a cultura organizacional. Ela tem aquelas variáveis. Tem o modelo de stock options que eu explico muito bem em mais detalhes numa outra aula, né? A parte de remuneração variável, ela precisa ser costurada, na minha opinião, né, com meta e com adesão aos valores. E aí você precisa criar as ferramentas para medir isso e como é que você calcula isso para que você tenha as pessoas devidamente incentivadas do lado financeiro para trabalharem rumo à sua estratégia. E quanto mais claro é esse processo, e menos focado em decisões individuais e provavelmente políticas, eu acho que mais as pessoas vão se sentir motivadas, mais elas vão entender como as coisas funcionam, entender as regras, entender os triggers de motivação, e aí elas começam a produzir. 20, 30% das pessoas sempre vão reclamar, não importa o que você fizer. Sempre. Primeiro porque 10% das pessoas normalmente não estão aderentes aos seus valores, não estão aderentes à sua cultura, talvez nem deveriam estar na sua empresa. E aí as outras provavelmente estão num ciclo ruim, estão numa fase ruim. Agora,
E implementando isso aos poucos e melhorando e calibrando essas ferramentas e mudando um pouco os percentuais, deixando mais claro os critérios, né, é muito importante para que você, no longo prazo, em 3, 4, 5 anos, tenha uma organização mais madura. Agora, é doloroso, um monte de gente reclama, dá um monte de confusão, dá problema pra caramba, mas no médio e longo prazo funciona. O nível de maturidade que pode chegar é, inclusive, você comprar ferramentas que explicam como a média do mercado está se comportando para cada um desses itens. Inclusive, até para você criar um programa de cargos e salários, falando quanto cada pessoa deveria estar recebendo naquela função, quais os skills, né? As características de cada pessoa naquela função e qual que é o salário base fixo daquela função, qual que é o salário variado daquela função na média do mercado. Então, empresas já muito avançadas na Wave, a gente tinha isso. Eu sabia que para a função de gerente de produto, essa pessoa estava ganhando 90% da média, mas ela tinha um bônus de tanto, que era acima da média, ela tinha stock options. Então eu sabia que aquela remuneração estava ok, com base em dados de mercado. Isso aí você paga uma ferramenta, acho que o Walter Thompson, a Marcela que lembra desses nomes. E aí você consegue ter dados para saber se você está competitivo, se não está competitivo, né? Dúvidas, perguntas, é muito pouco tempo e muito superficial diante da profundidade do tema. E eu nem sou um expert, né, em gente, a Marcela deveria estar dando essa aula, mas a Marcela, felizmente, com um mérito incrível, foi convidada a ser CHRO, diretora de RH da Smart Fit. Então a Marcela foi super promovida de sócia da Empower para CHRO da Smart Fit. Então tô órfão aqui de alguém melhor do que eu em RH e estratégias de gente, mas eu vou tentando responder. Flávia, pode abrir o microfone e perguntar. Tá bom. Bom, obrigada, Edu, pela aula. Eu vou fazer uma pergunta não tão específica assim de remuneração, mas muito entendendo o quanto você passou por mudanças na estratégia de remuneração nas empresas. Aqui na nossa empresa, a gente teve durante 3 anos pagamento de variável, né, o bônus, na verdade, baseado em avaliação de desempenho. E aí, quando a gente já estava mais maduro em metodologia de metas, a gente passou a pagar 100% atrelado ao OKRs. Tá bom. E aprendizados, né? Acho que não é bom um modelo só baseado em avaliação de desempenho, porque ele é muito individual, ele é muito análise do gestor, mas também a gente viu um pouco as consequências de ser um modelo baseado 100% em OKRs, porque você precisa ter um modelo muito robusto com OKRs específicos por pessoas para ser o mais justo possível. Como você enxerga, por exemplo, chegar no ano seguinte e falar, gente, aprendizados de novo, casar os dois formatos faz sentido para a nossa empresa? Você chegou a passar por isso? Porra, o tempo todo, Flávio. Todo ano. Olha só. É por isso que eu falo, é por isso que eu sempre defendo que RH, né, e gente tem que estar muito conectado com o CEO. Porque esse é um tema do CEO, porque está tudo conectado, né? A gente teve várias vezes reunião, eu e a Marcela, aonde falou, tá ruim, o processo tá ruim aqui, tá? Os aprendizados são esses, e a minha proposta para o próximo ciclo é essa. Vamos tentar? E aí eu, comprado, né, a gente debatia, sim, não, isso sim, isso não. Fechava o nosso plano e vamos para o próximo ciclo. E tem riscos, e tem aprendizados, e pode melhorar algumas coisas, pode ter algumas outras piores, mas eu acho que ter um mindset que não vai ter um processo perfeito, não vai ter um processo que vai agradar 100%, mas é fundamental ir aprendendo ciclo a ciclo, né? E ir evoluindo. Então, aconteceu o tempo todo.
Se a sua pergunta é, acontecia com você também? Porra, acontecia. E vocês iam melhorando? Pô, pra caramba. A gente melhorou um monte. Não, a Wave era super sofisticada, super. A gente tinha os comitês de calibração, que antes eram super burocráticos. As reuniões de calibração demoravam 4 horas. E não eram boas. Aí a Marcela mesmo, que cortou um monte de coisa, melhorou o processo, os comitês de calibração viraram 1 hora. Pô, melhorou um monte de coisa. A gente implementou a metodologia da Walter Thompson, acho que eu chamo Walter Thompson. E aí teve que treinar todos os líderes para eles classificarem as pessoas com os skills corretos nos cargos corretos. Cara, foi muito legal depois que a gente fez isso, muito legal. Mas dá um trabalho do capeta, é 1 ano de trabalho para você fazer um ciclo desse de fazer os benchmarks com a ferramenta de mercado e treinar seus líderes. Porra, dá um trabalho danado. Agora, você vai amadurecendo, você vai a cada ano. Para ficar bom, demora uns 3, 4 anos, assim. E dá um monte de merda. Boa, obrigada. Imagina. Mais dúvidas? João quer fazer uma pergunta. Ô, João, vamos lá. Fala, Edu, como é que vai? Tudo bem? Parabéns pela aula. Rapidinho. Eu queria entender, cara, quando você falou dessa parte da cultura, o atingimento de metas ali relacionadas a faturamento e OKR é muito objetivo, dá para a gente ter menos discussão na hora de implementar, né? Mas quando a gente fala de valor de cultura, né, eu vi que você falou ali, apesar de rápido, tem um nível de profundidade bem grande do que é essa adesão à cultura, né? E eu queria entender o seguinte, se você fosse dar o primeiro, em que nível de profundidade você respeitaria, assim, ó, pelo menos a partir daqui, para poder a gente não perder isso de vista? Cara, Porque eu pensei em fazer aqui, cara, mas quando eu pensei em fazer isso, eu digo, pô, bicho, eu não tenho esse detalhamento de culturas assim, ó, satisfatório, não sei o que lá, né? Aí eu digo, mas será que eu já jogo pra galera para dar o start e depois vou refinando? Ou pode ser um tiro no pé e começar assim, sem esse nível de profundidade? Ó, você ter uma avaliação de cultura, você precisa ter uma cultura documentada, vivida. Então, você tem que dar um passo para trás e entender a implementação da cultura organizacional, a formalização da cultura organizacional, a criação dos rituais da cultura organizacional. E daí, você detalha isso nessa documentação e você tem que treinar as pessoas para isso. Você tem que informar as pessoas. Informar não é mandar um e-mail. Ah, galera, saiu o novo manual da cultura, tó, por e-mail, lê aí. Não. A cada mês tem que ter uma reunião geral e o CEO vai lá e fala, olha, gente, lembra do valor trabalho e equipe? Eu queria eleger aqui o Fernando Silva, que foi o melhor neste valor trabalho e equipe. O que o Fernando fez? Ele liderou as discussões do projeto tal, de uma forma diversa, ouviu as pessoas, fez. Então, o funcionário do mês no valor trabalho e equipe é o Fernando Silva. Aí, 2 semanas depois, você vai mandar um outro e-mail e você vai falar assim, olha, pessoal, no valor meritocracia das ideias, a gente teve esse exemplo muito bom. E na hora de dar o exemplo ruim, demitiu alguém. Todo mundo tem que saber que demitiu porque a pessoa não sabe trabalhar em equipe, ela foi péssima aqui, ela interrompe as outras pessoas, é grosseira, não ouve opiniões dos outros. Só que para você fazer isso, você precisa dar um passo para trás e estabelecer isso. Criar os rituais, documentar, fazer um plano de comunicação. Entendeu? Na mentoria, a gente fala isso, ó. A gente começa a mentoria com o propósito, e aí a cultura organizacional deriva do propósito. Então, para onde você está indo? O que você quer da vida? Por que essa empresa existe? 10 anos. Eu quero salvar as crianças da África. Esse é o propósito, de 10 anos. Vai demorar 20 anos para você conseguir fazer isso. O Google quer organizar todas as informações do planeta. Né? Uma meta de 100 anos. Aí você aterriza isso criando a cultura organizacional. Que tipo de gente serve para essa empresa? E quais os comportamentos que eu espero para essa empresa chegar lá nesse sonho muito grande?
A hora que você documenta isso e começa a fazer isso ser vivo, e eu, de novo, startup de menos de 10 pessoas, não fico preocupado com isso agora. Foca no produto e deixar um cliente feliz, é isso. Acima de 10 pessoas, 10 a 20, você começa a ter a necessidade de montar uma cultura organizacional. Porque você não vai conseguir escalar de 20 para 50 sem isso. Ou vai virar uma zona. Então, a hora que você tiver tudo documentado, aí você pode detalhar isso e falar assim, galera, sabe que nós estamos vivendo há 6 meses aqui? Que eu falo toda semana com vocês sobre isso, todo mês. Tá, agora a gente vai ter um ciclo de avaliação. Tá aqui os critérios. Os gestores vão avaliar vocês nesses critérios. Começa com os gestores avaliando as pessoas. Depois você pode evoluir para as pessoas avaliarem os gestores também. Depois você pode evoluir para as pessoas avaliarem seus pares. Aí tem os passos. Isso pode ficar tão complexo quanto. E cada passo que você dá um monte de merda. E dá um monte de coisa boa também. Boa, respondido demais. Boa, show de bola. Obrigado, Edu. Boa. Beleza, pessoal. Então, dá para falar um monte, dá para trazer gente muito mais especialista do que eu, mas eu queria dar um olhar mais superficial de como eu, como líder, olhava isso, como era estratégico, e como é um negócio evolutivo que tem que assumir os erros, tem que ter coragem para dar os passos. Se você ficar evitando, você nunca vai dar os passos, porque é arriscado, dá um monte de confusão, mas você cria isso alinhado com a cultura organizacional, é uma ferramenta super importante. Então, de novo, segue a gente lá no YouTube, tem um monte de coisa relacionada a isso, palestras de liderança, aulas sobre stock options, tem mais coisas legais lá. E aqui eu falo, eu gosto de trazer algumas frases, né? Ou você diminui os seus sonhos, ou você aumenta as suas habilidades. A escolha é sua. Então, Flávio, uma empresa que quer aumentar suas habilidades de entender e incentivar as suas pessoas e ter elas alinhadas, tem que ter coragem, né, para dar esses passos e aprender com esses ciclos, muitas vezes dolorosos. Mas vale a pena. Né? Beleza, pessoal, obrigado. Fiquem atentos lá no nosso grupo para a próxima mini aula aí. Eu vou preparar algo com carinho aqui para compartilhar com vocês. Grande abraço. Tchau. Tchau. Até mais. Muito bom. Tchau. Edu, coloca o QR Code aí de novo. Top. Esse é o QR Code do Startup Unicórnio. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Valeu, Edu. Obrigadão.